sou a Fê e bem-vindo a mais um vídeo desse canal que é Só Amor. Hoje eu vou falar sobre essa questão de como viver aí, né, nesse mundo crente, escola, ensino médio, enfim. Como eu disse no outro vídeo, eu fui, né, para a presença de Deus, eu tinha 14 anos. E nessa época, eu já estava vivendo uma das minhas melhores fases na escola, né? Eu nunca tinha sido tão popular como naquela época, grupinhos, pá, a gente era assim, ensino médio, né, gente? High school, a gente era os descolados lá da escola. E de uma hora pra outra, eu falei, vou virar crente, né? E agora? Então o que aconteceu foi que eu mudei completamente, né? A minha forma de vestir, a minha forma de falar, minha forma de me portar na escola. E isso fez com que muitas pessoas tivessem um pouco ranço, vamos dizer assim. Eu cheguei de saia na escola o primeiro dia. Eu lembro que ninguém falou nada. Eu tava com muita vergonha, porque é isso, né? Uma mudança e tal. Meu Deus, todo mundo agora vai saber que eu sou crente e tal. Fui de saia. No outro dia, aí ninguém falou nada. Eu lembro que no outro dia, uma menina olhou pra mim. Você vai vir agora só assim de saia? Aí eu falei, é. E aí ela já entortou a cara e já saiu pra lá. Então, isso gera um desconforto de tudo que é novo, o que não deveria ser. Porque assim, né, gente, é a sua vida, são as suas escolhas. Mas de alguma forma, as pessoas entram nesse bolo aí também junto e querem entender o porquê disso, por que você muda, por que você tá diferente, por que você escolheu ser assim. Muda, por que você tá diferente, por que você escolheu ser assim, escolheu ser assim. E foi passando o tempo, né, gente? E eu tenho uma amiga que ela se chama Ju, né? E a Ju, ela sempre foi uma aluna muito exemplar. Ela sempre foi uma aluna muito boa, elas eram sempre muito boas, ela é muito inteligente, até hoje, né? Super inteligente. E eu, gente, eu era assim, a aluna mediana. A verdade é que eu sempre fui aquela aluna mediana, que sempre passou na média, que nunca gostou muito de estudar, né? Não é uma coisa bonita de se falar, mas é a verdade. Então, todos nós fomos pra igreja juntas, então a gente mudou juntas, né? E a Ju, ainda mais que eu, ela era super extrovertida, era uma pessoa que zoava muito, falava muita bobeira. Então ela mudou, a gente mudou radicalmente durante esse ano. Se eu não me engano, a gente estava no primeiro ano do ensino médio. Então, assim, foi um dos piores anos da minha vida na escola. Por quê? Gente, eu era nova, adolescente. Tudo tinha mudado muito na minha vida. Na escola, eu era a mesma Fernanda, a Fernanda que todo mundo conhecia, mas que agora usava só saia. Só que fora da escola tinha um turbilhão de acontecimentos diferentes. Então eu não conseguia, de uma forma saudável, levar toda essa mudança que estava acontecendo na minha vida. E muitas pessoas não conseguiam entender isso, gente. Eu falo que, né, eu me arrependo de algumas coisas que eu fiz durante esse período, porque a Ju mesmo, a gente sempre conversa sobre isso, né? E ela fala, gente, como a gente era, assim... A gente começou a dar mau testemunho no sentido de se tornar alunas ruins. Alunas que não conseguiam, principalmente, eu falo que assim, principalmente a Ju, porque como ela era considerada, tipo, uma menina muito inteligente, muito extrovertida, muito isso, muito aquilo outro, do nada... A Juliana parou. E ela, assim, a gente se tornou as alunas crentes da escola, que não podia rir, não que não podia, mas você entende que no começo tudo é aquela salgadeza, né? A gente quer ser o mais santo possível. Sem um discipulado correto,
né? A gente fica muito perdido. Ai, meu Deus, será que eu posso rir? Ai, meu Deus, se alguém fazer uma piada, será que eu posso... Ai, eu vou estar pecando se eu fazer isso. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. E durante esse bololô inteiro, a gente não tava conseguindo conciliar as duas coisas. Aquele turbilhão de pensamentos e tal. Muito novo, sabe? As pessoas estavam vivendo a vida delas normais, tava tudo normal, e pra gente não, a gente tava vivendo uma outra realidade, sabe? E aí, será que é certo? Será que é errado? Será que não é? E assim, o que eu falo é que as pessoas que poderiam mais nos ajudar, né, infelizmente foram as pessoas que mais nos criticaram. Eu não quero colocar a culpa em ninguém aqui nesse vídeo, mas eu acho que muitas pessoas, profissionais que eram mais velhos, pessoas muito mais experientes do que a gente, que podiam de alguma forma ajudar a gente no sentido bom, sabe? Só criticava. E a gente viveu muito isso, né? Às vezes, mesmo depois quando a gente melhorou, porque isso foi bem no começo, tipo, mais ou menos ali no começo do primeiro ano, até... O primeiro ano foi o pior, assim, que a gente realmente ouvia muita coisa, sabe? Que a nossa igreja era uma garagem, que a gente tinha mudado demais. Eu vou falar pra vocês que, assim, eu não tô dizendo que, sabe, que a gente era as coitadas, porque eu sei que a gente também fez muita coisa errada, mas o que é estranho porque vários alunos não eram exemplares dentro da sala. E pelo fato da gente ser crente, ou seja, sair da zona de conforto de algumas pessoas, a gente foi tomada como, assim, as piores alunas ever. Eu lembro, assim, de coisas que eu ouvia e que eu tipo, segurava pra não chorar. E como eu não tinha argumento naquela época, eu só ouvia, sabe? De profissionais que poderiam muito bem... Não é obrigação de ninguém ajudar, sabe? Eu acho que professor, diretor, enfim... a obrigação deles não é te ajudar nessa coisa, mas se não quer ajudar, então também não atrapalha, sabe? Só queriam falar, porque a igreja, essas meninas estão ficando doida, fanática, simplesmente porque, né, a gente saía do padrão, vamos dizer assim, né? Aqui, gente, que, como eu disse, eu não quero me vitimizar, tá? Eu não tô vitimizando nem eu, nem a Ju, porque eu sei que realmente a gente também não fez por onde, vamos dizer assim. Mas quando fala que, né, na vida do crente tudo parece ser mais complicado, eu acho que é isso, né? Todos os alunos que eram medianos, que faltavam, que chegavam tarde, que não fazia, tinha vários alunos que não faziam as coisas corretas, mas a gente, como a gente era crente, a gente tinha sim que fazer tudo muito correto. E a gente não era julgado pelo que a gente não fazia na sala de aula. A gente era julgado pelo que a gente era fora da escola, ou seja, a nossa vida pessoal. Hoje eu, com a mente que eu tenho, né, nunca que eu ficaria calada em meio a tanta coisa que eu ouvi. Que as pessoas, assim, o negócio é que o ser humano, ele é muito assim, ele quer falar, e não importa o que a outra pessoa esteja sentindo com tudo aquilo que ela tá ouvindo, entendeu? O que interessa é que eu falei e eu tô descarregando o que eu quero na cara da pessoa e pronto, acabou. E só pra vocês verem mesmo que, assim, eu realmente não tô me vitimizando, né? Eu me lembro que teve uma vez que eu falei com meu vô. Eu falei, vô, lá na escola, o povo tem umas professores lá que estão falando da gente porque a gente é crente. Eu ainda falei com ele, olha, eu sei que eu não sou a melhor aluna e tal, mas eles estão me atacando, tipo, o fato de eu ser crente, não o fato de eu ser uma aluna ruim. De eu ser uma aluna que não tá boa o suficiente. E o meu avô falou, não, eu vou lá falar com esse professor e tal. E aí, pela minha falta de sorte, né, chegou lá e não era, tipo, nenhuma dos professores que falavam nada disso. Era uma professora, na verdade, que ela nunca falou sobre isso com a gente, né, nunca jogou na cara nada. E aí, meu avô foi falar com ela e tal, e aí ela falou assim, não. Inclusive, a Fernanda tava indo bem na aula de direito,
não tá fazendo algumas coisas, deixa de fazer e tal. Mas é o seguinte, tudo que um aluno mediano faz, tipo, ou deixa de fazer, era visto como muito pior pelo fato de ser simplesmente a gente. Só que essa professora, em particular, ela tava aí, nem cagando, né, pra que a gente fosse crente ou não, ela nunca falou nada sobre isso. Então, resumindo, eu fui falar com meu avô, coitado, ele passou uma vergonha, porque foi lá e ouviu algumas coisas também que não queria ouvir, né? O que acontecia realmente era uma entrada na nossa vida pessoal tão grande que eu ficava assim, gente. E aí no segundo ano já melhorou, porque a gente já conseguiu amenizar um pouco mais, né? Ficou um pouco melhor. E eu fico pensando, né? Você vê pessoas, né? Pessoas que estudaram tanto que às vezes não tem, sabe? Essa questão mesmo. Naquela época não tinha essa questão, tipo, não, é a vida dela. Eu me lembro que foi uma luta quando eu fui tirar a foto da formatura, porque uma professora, assim, simplesmente cismou que eu tinha que passar um gloss na boca pra poder tirar a foto. E eu não queria passar o gloss. E assim, e ela realmente queria que eu passasse, tipo, eu fiquei, meu Deus. Aí eu cheguei a pegar o gloss. Não que é errado, não é errado passar um gloss. O errado é a pessoa querer impor, sabe? Impor o que ela pensa pra outra pessoa, gente. Isso que não pode acontecer. Sabe? Como eu era nova, eu não conseguia chegar e falar: não, eu não quero. Gente, eu não quero passar gloss. Mas espero que, né, assim como eu mudei, a minha forma de pensar mudou. Essas pessoas que não conseguem entender, não conseguem aceitar a mudança do outro também, possa ter mudado de alguma forma, melhorado como ser humano. Mesmo? Terceiro ano, a gente já tava, assim, muito boas, graças a Deus, a gente já tinha voltado pro foco. Eu me lembro que eu recebia muitos elogios, principalmente de uma das professoras. Um dia a gente já pregava, né, na época, e um dia eu fui apresentar um trabalho e ela falou assim: nossa, Fernanda, o que você quer? Você quer trabalhar de quê? Porque você fala tão bem, nossa, você fala muito bem. Os nossos trabalhos, principalmente de apresentação, eram um dos melhores, assim, que eu lembro. Justamente porque a gente já tinha essa convivência com o público e tal, na igreja. Então, com o tempo foi melhorando e amenizando, né? Mas não deixa de ser um pouco triste, né? Quando a gente lembra de alguma coisa, de coisas que pessoas fizeram com a gente e de coisas que a gente mesmo fez, né? Como, nossa, mano, por que eu chegava atrasada? Por que eu não fazia as coisas direitinho e tal? Mas, como eu sempre falo aqui, tudo é pra aprendizagem, né? Então, é isso, gente. Se você gostou, compartilha, curte, comenta aí como que é pra você, como que foi pra você essa fase de adolescente. Se você, né, tava na presença de Deus quando você era um adolescente e um jovem na escola, como que foi isso? Comenta aí, eu quero saber, tá bom? Muito obrigada por assistir. Até a próxima. Beijo, tchau!